Olá, mulheres curadas. Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Mais uma manhã aqui com vocês, em mais um devocional. E nesta manhã, neste mês, nós estamos assim falando sobre o tema restituída da dor ao testemunho. E eu, Simária, vou contar assim um pouquinho do meu testemunho para vocês, de tudo que o Senhor fez em minha vida, em um processo de dor, em um momento de dor muito forte que eu passava em minha vida, e Ele me fez entender, Ele me fez compreender o seu poder e a sua ação sobre a minha vida. Então vamos lá. Eu sou casada com o Adriano. Eu tenho 2 filhos hoje. Eu tenho um menino de 10 anos e tenho uma mocinha de 1 ano e 6 meses. Eu casei há 15 anos atrás e conheci o meu esposo na igreja, né? Ele servia ao Senhor, nós nos conhecemos, nós nos casamos e nesse período casamos no ano de 2006 e aí passamos, né, por todo um processo de construção de família, tudo aquilo que no início não é fácil. Mas aí nós continuamos, né, nós resolvemos ter o nosso primeiro filho, tivemos o nosso primeiro filho, Arthur, e no ano de 2015 ele decidiu, né, deixar a igreja, ele decidiu deixar de servir ao Senhor, né, no serviço na igreja, e também decidiu sair de casa, se separar de mim. E aí, a princípio, né, eu não entendi, eu entrei em desespero, em pânico, eu não compreendia. Eu já percebia alguns momentos assim, ele comigo indiferente, ele frio também, assim, no sentido das atividades da igreja, com algumas amizades também mundanas, né? E eu sempre chegava para conversar, para aconselhar. E aí eu percebia as atitudes dele em casa, né? E com o tempo eu fui percebendo ele diferente comigo, diferente com a família, ele diferente relacionado ao nosso meio, ao nosso convívio, enfim. Aí com isso ele decidiu, né, se separar de mim, saiu de casa, eu não entendi por que você vai fazer isso, mas ele não me deu ouvido, né? Ele foi para a casa da mãe dele, ficou na casa da mãe dele acho que 2 dias, depois ele alugou um apartamento para ele ficar, e ele ficou lá morando nesse apartamento por 6 meses. Reconheço hoje que eu sou curada, mas no início, todo o processo eu sofri bastante. Eu perdi 10 quilos, né, porque eu fiquei dentro da minha casa, sendo pai e mãe ao mesmo tempo, cuidando de um filho, porque na época eu só tinha o mais velho, o Arthur, sozinha. Eu me via em um deserto, eu me via em um buraco, eu me vi sem haver solução. Mas eu continuei, né, buscando ao Senhor, lendo cada dia mais a sua palavra, indo para a igreja, trabalhando, cuidando do meu filho. Em um certo tempo, depois de 6 meses depois, um amigo dele me procurou, né, perguntando se ele quisesse conversar comigo, se eu queria, para a gente tentar voltar. E aí eu muito ansiosa, né, porque eu queria muito, 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 eu decidi, né, sim, se ele vier para a gente conversar, a gente conversa e a gente tenta de novo, né? E aí assim foi, né? Eu liguei para ele veio aqui em casa, nós conversamos, ele voltou para casa, mas ele não voltou mais aquele marido de antes, né? Ele não voltou mais indo para a igreja comigo, levando o filho para a igreja, né? Me acompanhando, não.
Ele voltou bebendo, ele voltou tocando em uma banda do mundo, né? Que a gente chama assim, uma banda mundana. Ele voltou não mais adorando ao Senhor. E aquilo me doía. Doía porque eu não tinha mais aquele marido do meu lado que me acompanhava naquilo que eu gostava, naquilo que eu tinha sido chamada. E continuamos nesse processo muito difícil. Foram vários momentos terríveis na minha casa, porque eu descobri traições, eu olhava muito o celular dele, né, as suas redes sociais que ele tinha, e eu percebia o quanto que ele fazia comigo, né? E nós discutíamos por isso. Ele teve outro momento, né? Isso foi em 2015 que nós nos separamos e passamos 6 meses e ele voltou, mas em 2018 brigamos novamente e ele saiu de casa de novo, passou um dia fora, depois veio me pedir perdão para voltar para casa, mas ele continuava me traindo. Ele me traía muito, muito por telefone. E eu me sentia uma pessoa acabada, arrasada. Eu me olhava no espelho, eu não via saída. Mas no fundo eu sentia que eu não podia desistir, que não era o momento de desistir. Deus não falava comigo em nenhum momento, deixa, né? Pelo contrário, Deus reafirmava no meu coração. Cada dia mais o Senhor falava, como na palavra de Deus diz, lá em Tiago, capítulo 1, o versículo 12. Esse era o texto que sempre Deus tocava no meu coração. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus falava no meu coração: eu te prometi a vitória, eu te prometi a coroa da vida, né? Aquilo ardia dentro de mim. Eu mudei de igreja, fui para outra igreja para tentar inserir ele. Eu sempre fazia com que ele ficasse no meio de pessoas da igreja, de casais da igreja, mas ele não. Por um tempo até que ele entrava, ele se incorporava, mas depois ele não ia mais. E eu percebia que o agir de Deus era comigo primeiro, porque eu precisava ser tratada, eu precisava deixar com que aquele processo me levasse até o propósito de Deus para as nossas vidas. E chegou um tempo em que eu conheci, né, o grupo das mulheres curadas, e o ano passado, no ano da pandemia, eu conheci a Alcione, e aí eu conversei com ela, dizia que ia me separar dele, que eu não aguentava mais tantas traições, eu não aguentava mais tantos palavrões ele comigo, porque ele era muito agressivo em palavras, muito, só que eu não conseguia o deixar, porque era como que se aquele amor, ele me prendesse. Eu acho que não era mais nem amor, eu tinha tanto, era um apego, sabe, a ele, que às vezes até me sufocava, eu mesma me sentia sufocada. E chegou um tempo em que eu olhei para o espelho, o ano passado, e eu disse assim: não, chega, isso não dá mais, eu não mereço mais. Foi depois de um momento que eu presenciei aqui no quarto do meu filho, né, ele no telefone, conversando com outras mulheres, porque não só era uma, pedia vídeos pornográficos, e aí eu vi, né, eu presenciei, aí nós discutimos bastante, foi na frente aqui da criança, e aí eu digo: não, eu não aguento mais, chega, essa situação já basta, não dá mais certo. E eu disse a ele: não dá mais certo, a gente não dá mais certo, eu não quero mais, vamos cada um resolver a sua vida. E eu conheci, né, onde eu conheci o grupo das mulheres curadas, e aí fiquei sendo acompanhada por Alcione, por Fatinha também, que sempre me acompanhava, me aconselhava, e eu decidi me amar.
eu decidi conhecer mais profundo esse Deus que pode todas as coisas. E o Senhor me curou. E este ano, no mês de maio, estou aqui para testemunhar tudo que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Ele trouxe o meu marido de volta para os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meu marido está na igreja, está indo com a gente para a igreja, vai com a gente todo domingo, está conosco nessa caminhada, fazemos orações, enfim. Deus, Ele cumpriu com o que Ele tinha prometido para mim. Porque Ele disse, né, que o homem que suporta a provação, depois de ter sido aprovado, ele recebe a coroa da vida. E glória a Deus, porque o Senhor me deu a coroa da vida, né? Eu entendi que o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. E hoje eu louvo e agradeço ao Senhor pela vida do meu marido, porque hoje ele é uma pessoa totalmente transformada. Ele é totalmente mudado. Perfeito ninguém é. Mas hoje eu posso dizer que o Senhor transformou, que o Senhor, Ele restituiu aquela dor em um testemunho. E eu estou aqui testemunhando o amor do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha vida. Amém? Eu espero que o meu testemunho tenha assim ajudado, né, edificado a vida de vocês, mulheres que estão aqui escutando. E quero dizer que o Senhor, Ele pode sim fazer, e que depois de provada, né, depois de suportar a provação, nós receberemos a coroa da vitória, a coroa da vida. Amém? Então, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.